o nosso jurídico para fazer uma análise técnico-jurídica de viabilidade das propostas, fazer a manifestação, e nós vamos encaminhá-las formalmente para a FENAJUF, tá? Então, eu queria pedir e gerar esse espaço para que os que fizeram inscrições aqui, conforme foi dito, para fazerem as defesas dos seus temas, tá? Então, se tiver algum interessado para se inscrever conosco aqui, para fazer a defesa dos seus temas, ou se quiser, nós mesmos fazemos a leitura lá da pauta que eles nos submeteram. Bom? Só para a gente dar início. Gente, só lembrando aqui que após o encerramento do nosso encontro, haverá um coquetel com música ambiente, tá? Para o pessoal não se dispersar aí. Bom, eu vou apresentar aqui dois conjuntos de propostas foram apresentados. Um do pessoal do CID 7, lá do Ceará, tá? Proposta para plano de lutas. E tem um, contatar e unificar a luta com outras entidades e setores públicos federais. E tem dois, elaboração de manifesto escrito pelo maior número possível de entidades, o qual deverá ser publicado pelos meios de comunicação possíveis. Número 3, contratar parlamentares estaduais e federais, enviar e-mails e fazer tuitaços. Atuação no aeroporto nos horários de embarque e desembarque de deputados. Tarefa que requer empenho de todos e será articulado pelo CID7, o CITRAJUF e SINGE. Aí, no caso, os sindicatos do Ceará. Inclusive os contatos com a imprensa. No caso aqui de Minas, nós temos só o CITRAEM mesmo, graças a Deus. 6. Elaborar outdoors a cargo de justiça e com os custos rateados. Mas a boa proposta, a gente já teve proposta semelhante, chegamos até a fazer na campanha. Tranquilo, aqui a gente adapta. Visita aos candidatos a prefeito. Bom, aí já foi, né? Essa já pode. Entrevistas em programas de rádio, etc. Bom, aí tem uma outra aqui. Realizar paralisações em dias chaves. No caso, dia 24 de outubro, sem prejuízo de eventual greve. Por que o dia 24 de outubro? Porque é o dia que está marcado para a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC 241. Ok? Contratar e unificar a luta com outras entidades dos cursos federais, envio de caravanas a Brasília para abordagem parlamentar e pressão externa, como Bruxelas, etc. Elaboração do manifesto escrito, falar, enviar e-mails, situação do aeroporto. Essas são as propostas do 107. Tá? Essas propostas, pelo que eu percebo, são basicamente o que a gente fez na nossa defesa do PLC, né? Basicamente. Tá. Em todas as frentes possíveis e imagináveis, perturbar os deputados. Perfeito. Tem uma outra proposta aqui, do CID-JUF do Mato Grosso do Sul, assinado por Antônio Medina e Gabriel Vargas. Uma campanha para desconstrução do discurso governamental de que há déficit na Previdência, demonstrando estatisticamente a verdade. Utilização da mídia regional, TV, rádio, jornais. 2. Realização de seminários em todos os estados da Federação, nos moldes do realizado no dia de hoje, além de audiências públicas para o maior aprofundamento da discussão e disseminação do termo de reforma da Previdência. 3. Busca de apoio nas seccionais da OAB e associações de magistrados, além da sociedade civil. Essas foram as propostas apresentadas até o presente momento. Alguém tem mais alguma proposta por escrito que eu possa passar? Estação, antes das propostas aí, fazemos uma colocação aqui bem interessante que o nosso repórter aqui da Band Minas veio nos trazer. Interessante demais, foi uma situação que nós tivemos hoje, casos emblemáticos, né? Que foi o caso da servidora que sofreu assédio moral por uma questão de reivindicação. E nós temos um outro caso emblemático aqui. Tivemos um cidadão que não é nem da OAB, nem é da sindicalista, nem é servidor público, é um vidraceiro, é um servidor autônomo, é uma pessoa autônoma, é um contribuinte individual que viu no Facebook o nosso seminário e esteve presente, interessado no tema. E é bastante legal que ele teve aqui e ele passou uma mensagem para o jornalista. Ele falou: nossa, eu fiquei emocionado com essa organização que teve e com esse senso de coletividade que vocês têm.
E eu quero levar isso para a minha comunidade, eu quero levar isso para o pessoal que não está inteirado do que está acontecendo. Então, nós fomos vetores desse acesso ao conhecimento, né? Nós fomos os divulgadores. Isso me deixa cada vez mais convicto de que a função do sindicato, inclusive estatutário, nós temos essa proteção, é de disseminação do conhecimento. Para quê? Para que nós possamos atrair soldados para a nossa batalha, para a nossa guerra, que é coletiva. Tá? Então nós não podemos olhar para o nosso próprio umbigo. Quando o colega veio aqui à frente e falou sobre o desastre de Mariana, nós temos que mostrar para a população que nós, servidores públicos, somos iguais a ele, nós somos irmãos. E eles têm que olhar para a gente como irmãos, para que eles não atendam à pauta dos opressores, porque nós somos oprimidos também. Então, reforma da Previdência é algo que nos unificou, mas a gente deve ser sensível a todas as outras causas de quem é menos favorecido. Porque, a propósito, nós reclamamos também dos nossos direitos, mas nós não queremos andar sobre corpos. Nós sabemos que a saúde está deficitária. Tem parentes nossos que não são do regime próprio de Previdência, não tem o salário que a gente ganha hoje. E a gente vai gostar de ver familiar nosso precisando de uma ação judicial para conseguir uma UTI. Então, acho que esse caso foi emblemático de uma pessoa do povo que olhou para o evento, se inscreveu, se sentiu acolhido e foi relatar isso para o nosso repórter. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês e falar que é importante demais que nós... E eu tive muita procura, gente, uma coisa que nos dignifica o nosso sindicato, tá? Eu peço até vênia, peço desculpa, porque às vezes, sem querer, a gente usa muito a palavra eu, né? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu fui chamado a atenção por um colega hoje que falou, olha, vamos usar mais o termo nós. É um vício de linguagem, um cacuete, eu não tenho vaidade nenhuma. Mas de verdade somos nós que construímos isso tudo aqui. Então eu gostaria de deixar esse recado para vocês e pedir para que continuem fazendo isso. Hoje nós tivemos vários sindicalistas de outros lugares pedindo apoio, não é apoio material não, financeiro não, foi apoio logístico intelectual, para que nós apresentássemos o Rodrigo Ávila, que já é nosso próximo, para eles, para que nós trouxéssemos a palestra do Guilherme Portanova. Então eles vieram pedir ao Citraeng que os ajudassem a fazer eventos dessa grandiosidade que foi o nosso hoje. Isso é motivo de muito orgulho para nós, tá? E engrandece o nosso trabalho, e por isso eu quero agradecer a vocês aqui, tá bom? Obrigado. Aí as propostas vão continuar, gente, tá? Eu só fiz esse adendo porque eu achei importante para a gente falar sobre a questão do vidraceiro. Então, ó, eu queria abrir o microfone aqui para quem quisesse fornecer propostas oralmente ou quisesse fazer manifestações. Tem alguém? Levanta o dedo aí quem gostaria de se manifestar. Tem aqui uma proposta. Tem. Depois aí vai a senhora, tá bom? Boa tarde. Eu sou da OAB, da Comissão de Direito Previdenciário. Eu estava conversando aqui, uma sugestão a respeito seria convocar a comissão, nós somos quase 300 subseções, e solicitar aos presidentes da subseção que passasse um roteiro vocês passassem um roteiro de palestra para a subseção com um resumo do tudo que foi falado, e na subseção o presidente convocar todos os servidores municipais, estaduais, federais e os advogados para ter uma noção disso tudo que vocês falaram e também para participar dos movimentos, que eu acho que seria interessante esse trabalho de formiguinha na subseção, porque talvez vocês não conseguiriam atender tantos, alcançar tantos municípios se não fosse assim. Já tem uma resposta aqui que é o seguinte, a intenção de ter chamado o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais, né, que é a seção judiciária, foi justamente essa. Quando viessem vocês, presidentes de OAB seccionais, a gente já tivesse essa proximidade para passar essa ideia. Só que agora a gente vai levar essa ideia formalmente para ele, para que todos os advogados, tá, se reunissem. Na verdade, o que eu vou sugerir, inclusive vou pedir, ver se dá para a gente fazer isso em parceria, talvez com o Citraeng, que tem esse equipamento, que é de fazer uma espécie de webinário, tá, em que tivessem a presença deles e a gente transmitisse isso
para os advogados de todas as outras subseções que não pudessem comparecer presencialmente. Então, com isso, a gente ganha corpo, porque o pessoal lá nos municípios mais longínquos vão ter acesso a esse negócio que a gente chama de webinário, que é uma transmissão ao vivo de um evento. Então, eu acho que dá para aperfeiçoar isso até dessa forma, se você concordar. A gente encaminhar para que o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MG faça esse encaminhamento para todas as subseções e a gente cria um webinário para apresentar para todos os advogados das seccionais, tá, de Minas Gerais. Tá bom? E talvez ele consiga até nos ajudar a mandar caravanas para Brasília no dia que for determinado por nós, de uma ajuda, né? Caravanas para que a gente vá acampar em Brasília. Aí vai ser muito bonito. O OAB, junto com os sindicatos, quando eles olharem da janela e falar, caramba, são todas as instituições juntas em prol de uma causa só. E aí isso dá repercussão. Tá bom? Obrigado. Antes de passar o próximo, deixar o depoimento da nossa colega Clemir aqui, justamente a respeito da participação do advogado. Boa tarde, colegas. Eu sou da Justiça do Trabalho, aposentada lá de Teófilo Otoni. E, dado esse evento maravilhoso, eu estive conversando com o doutor Anderson Avelino, né, que foi um dos palestrantes, para justamente, sobre o que a colega me falou, levar essas informações para a OAB de Teófilo Otoni. Eu tenho relacionamento lá com o pessoal da direção da OAB e assim, tenho conversado sobre esse fato com o presidente e o doutor Anderson prontificou do presidente lá entrar em contato com a seccional aqui, né, e com ele para poder fazer um trabalho em Teófilo Otoni. E lá juntaríamos a OAB, as 3 faculdades de Direito que tem em Teófilo Otoni e os servidores da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Esse é meu pensamento, é o que eu conversei com o doutor Anderson, é o que eu venho conversando também com o presidente da OAB, da 28ª subseção, que também tem o nome de Alan. E espero que dê certo, que a gente já conversou sobre esse fato, né? É o Citraeng, não sou eu, é o Citraeng indo ao interior e levando o trabalho do Citraeng ao interior, de acordo com as possibilidades, né? Porque os sindicatos somos todos nós. Eu, filiada, também faço parte do sindicato e tenho a obrigação de fazer alguma coisa que o sindicato precisa de mim. É isso que eu pretendo fazer em colaboração. Próximo. Boa tarde. Meu nome é Rosimária, sou do TRT3 e interessante que eu estava escrevendo a minha proposta e veio uma outra colega, né, ela está até aí, né, Terezinha, com essa mesma proposta que eu vou ler aqui, assinada por muita gente, então ela não é só minha, tá? Mas eu acho que ela é importante e traz algum efeito. É uma campanha de bombardeio mesmo, nas redes sociais, com frases curtas, desconstruindo o discurso do governo, né? Principalmente no Facebook e no WhatsApp. Eu, por exemplo, fotografei algumas transparências aqui muito importantes que foram colocadas hoje e eu tenho certeza que nos grupos que eu tenho, 500 pessoas vão saber disso hoje, só eu. Então imagina um monte de pessoas fazendo isso. Então uma ideia que nem é só minha, mas eu acho que ela é muito importante e consegue desconstruir juntamente com as outras mídias, né? Não é só o Facebook, igual a televisão aqui também, né? As que colaboram. E claro que tudo isso em conjunto pode, né, ajudar a gente a chegar a esse objetivo e combater essa coisa que está planejada, né, aí há muito tempo. Tá, isso. Só completando o que a Rosimeire está falando, eu não vou ler aí na frente, não. Mas fala.
Só completando o que a Rosemary falou, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas hoje o que mais a gente acessa é o WhatsApp, né? O WhatsApp se tornou uma ferramenta tão essencial e simples. A maioria das pessoas tem esse acesso. E a gente vê todo mundo ali, vendo as mensagens do dia a dia. Então, para nós vai ser importante utilizar essa ferramenta para essa divulgação, para atingir o público que a gente está querendo atingir. Né? Então, com linguagem bem simples, bem objetiva, bem clara, né? De forma que não canse os leitores, né? Eu acredito que a nossa repercussão vai ser bem maior do que a gente espera. Ok? Um grupo tem 10 pessoas, tem 10 grupos. Aqui, pode mandar aqui. Bom, pessoal, eu entrei no Tribunal do Trabalho em 83, 1º de janeiro de 83. Aí veio o recesso, trabalhamos em 84, e em 85, Sarney convocou uma constituinte. Então, de lá para cá, o meu trabalho nunca parou, porque nós fomos fazer um lobby na Constituinte pelo direito à sindicalização, que até então nós, servidores, não tínhamos esse direito. Qual foi o maior problema? Convencer os colegas da necessidade de um sindicato. Porque eles achavam que não, nós tínhamos um salário excelente. Eles não tinham se tocado para um problema. Nós ainda vivíamos muito da ditadura militar. E grande parte dos diretores eram filhos de oficiais do Exército. Então, os caras trabalhavam com um chicote em cima da mesa. E todo mundo estava acostumado com aquilo. Então eu dizia, não, gente, vocês não podem aceitar isso. Isso não é justo, isso não está certo. A forma de falar, a forma de entrar, nada disso está certo. Então, conseguimos, enfim, de lá para cá, várias direções que eu participei. E hoje eu vejo, né, finalmente, a gente conseguindo ter uma visão mais ampla, mais, vamos dizer, mais moderna do que é um sindicato. Porque o que nós temos que enfrentar não é qualquer coisa. Eu estou impressionado porque o Temer é um sujeito que não tem carisma, não tem liderança, ele nunca se prestou a absolutamente nada. O PMDB é um partido que a gente sabe que é o partido da boquinha, é um partido que sempre negociou cargos. As pessoas falam, nossa, o PT criou 27 mil cargos. Tá, o Temer tirou quantos desses cargos? O PT criou 48 ministérios, o Temer extinguiu quantos? Mesmo número de ministérios, mesmo número de cargos comissionados, a mesma coisa. Ninguém veio para consertar nada, veio para nos atropelar. Essa que é a realidade. Então, quando a gente fala em engrossar o caldo para enfrentar Samarco, olha, os empresários tremem, porque a nossa perspectiva é que nós fôssemos conseguir 1.000 pessoas para fazer a caminhada aqui. Já são 2.500. Né? Então as pessoas estão com faca nos dentes, querendo realmente encarar essa marca, a BHP, Piriton e a Vale. E é isso, vai ser a soma dos esforços dos trabalhadores, dos estudantes, das comunidades quilombolas, indígenas da região. Somos todos nós, e os sindicatos extraídos do Judiciário Federal, porque os processos estão com a gente também sendo julgados, unir nossas forças para enfrentar esse governo e ajudar as pessoas a enfrentar esse governo. Eu disse lá na minha fala, hoje mais cedo, aquela questão da quarta na praça que eu fazia, eu gostava de fazer para fazer o grande debate, porque eu trabalhei em 5 cidades do interior. E as cidades do interior, dependendo delas, no norte de Minas aqui, que é a 5ª ou 6ª região mais pobre do mundo, o Vale do Jequitinhonha, carece de informação. Então, quando a gente faz um debate com essa subseção da UAB, estender isso para a comunidade estudantil da região, sabe? Isso nós temos que fazer, começar a fazer. Então, nesse sentido, eu queria, a respeito do dia 24, eu acho que nós temos que colocar um ônibus, porque, assim, vamos combinar uma coisa.
não são todos os sindicatos que têm a condição financeira que o nosso tem. Isso não quer dizer que a gente vai sair bancando tudo, não é absolutamente nada disso. Nós temos um propósito que é manter os nossos direitos, os sindicatos somos nós que sustentamos financeiramente, ele está aqui para nos defender, isso vai continuar sendo feito. Mas dar um abraço aos demais colegas trabalhadores de outras categorias, como os comerciários, como dos trabalhadores do transporte público, que não tem a nossa condição. E aí, no dia 24, nós temos que fretar um ônibus. Se nós não formos capazes de encher um ônibus, chamar os demais colegas de outras categorias para lotar esse ônibus. Esse ônibus tem que ir lotado. Não, um só não, vamos pensar positivo. 2, 3, sabe? Eu acho que nós temos que lotar esse ônibus. Porque, como eu disse, a bancada da bala, que foi esse congresso, é o pior que nós temos, eles estão aí para nos destruir, para nos massacrar. Eles não querem o Estado presente. E vão fazer tudo. Projeto é de desmonte, tá? Bem combinado, é de desmonte do Estado. Então, a vida não vai ser fácil. Eu aposento em janeiro, né? Isso não significa que eu estou tranquilo, porque eu estou deixando muitos colegas e muitos amigos que vão ficar numa situação ruim. E eu, a exemplo da Cleni, que é uma grande companheira que jamais aposentou, né, cara? Que trabalha mais hoje do que quando estava na secretaria. Faz um trabalho fantástico no Teocotone. Durante a greve foi maravilhosa, participou ativamente de toda a greve, vindo e indo a Brasília, foi absolutamente fantástico. Então, eu só faço esse apelo para que a gente abra esses ônibus para as demais categorias, para que a gente lote Brasília, até que a gente coloque o tênis para fora. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Passar a palavra aqui, o colega Gerson quer dar uma palavrinha também, e depois o James vai querer falar também? Beleza, então vamos lá, Gerson, depois o James. Obrigado. Companheiros, eu não sei se já foi colocado aqui, eu estava ausente no momento, mas eu queria sugerir algumas formas de mobilização que nós fizéssemos em datas específicas, né? Ou piquetes na porta dos nossos repartições, mobilização nos pontos mais visíveis da cidade, alguma forma de movimentação para realmente a cidade reagir, as cidades de uma maneira geral, não só aqui na capital, mas em todos os lugares possíveis, com outros sindicatos, com os trabalhadores, com o movimento estudantil, com os movimentos sociais, que nós temos bastante afinidade, mobilizá-los, porque isso é uma campanha que ela vai muito além só de imediato os trabalhadores que estão sofrendo com isso. Vai atingir os aposentados. Nós temos que, de alguma forma, nos aproximar das entidades de aposentados. Eu sei que aqui tem, em Belo Horizonte, tem de aposentados e pensionistas. A gente precisa se aproximar, trazer esse pessoal para junto e fazer mobilização, fazer piquete, fazer agitação mesmo, né? Agitação que muitos movimentos sociais têm experiência sobre isso. A gente pode utilizar essa experiência deles para nos ajudar e participar em conjunto. Essa é a sugestão. Gente, essa sugestão que o colega falou aqui é bem interessante e eu quero fazer um encaminhamento também com base no que ele falou, mas que a gente não faça só os servidores da Justiça, tá? Porque nós representamos servidores da Justiça. Mas eu vou pedir para a Margarete até anotar ali, que a sugestão é que a gente chame os outros colegas sindicalistas de todas as outras instituições, como ele falou, que é tão abrangente o tema, para que nós possamos dar corpo a esse movimento. Claro, nós vamos ter lá camisas do Citraem, o pessoal participando, mas se a gente tiver corpo dentro das manifestações, a gente consegue uma repercussão maior. Então, nós quando formos fazer, que vai sair daqui com a pauta já,
nós vamos mandar ofícios e e-mails para os colegas que participaram desse evento e pedir para que eles distribuam para os outros sindicatos que fazem parte. Só um instantinho que eu vou permitir a inscrição, seguir só uma ordem aqui, que agora é o Janes Magalhães, aí depois o Marco está inscrito, né? Marco Baiano. Quem mais inscrito? José Mélio. O Carlos e o... Então anota para mim, só para a gente poder ter um final, porque o pessoal pode decidir no meio. Anota aí para mim os inscritos, Margarete, por favor. Tá? James, depois é o Marco Baiano, depois é o colega José Amélio, depois Sandro, o Carlos, Gerardo, Sandro e o colega de 57 aqui, qual é? Charles. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é James Magalhães, do TRE. Eu gostaria de sugerir para a diretoria do Citraem, para, se possível, fazer designar alguns diretores para fazer uma espécie de arrastão em cada vara federal, cada cartório eleitoral, na secretaria, né, do TRE, do TRT, sabe? Quando geralmente chega o período de eleição sindical, em abril do ano que vem vai ter eleição para a diretoria do Citraem. Aí as chapas de situação de oposição, eles vão de sala em sala, conversam com cada servidor, pedindo voto e fazendo a sua promessa. Então, eu acho que como essa reforma da Previdência e essa PEC 241, ela vai acabar com a carreira do servidor público e vai prejudicar, né, toda a população, eu acho que chegou a hora de a oposição à diretoria do Citraeng e a própria diretoria do Citraeng tomar vergonha e se unir no sentido de todas as chapas que vão ser candidatas em abril, fazer um corpo a corpo, combatendo a reforma da Previdência, fazendo os esclarecimentos, o conhecimento que foi adquirido aqui. E a minha expectativa é a mesma em relação à FENAJUF, está o Gerardo aqui representando a FENAJUF, no sentido de, na gestão passada da FENAJUF, foram 3 anos da Central com lutas, brigando com a Central CUT e vice-versa. Então, está na hora de unificar as centrais sindicais e focar nesse combate à reforma da Previdência e essa PEC. O STF está com uma comissão discutindo a carreira, num momento totalmente inoportuno. Se aprovar a PEC 241 e aprovar a reforma da Previdência, acabou o nível superior para técnicos, acabou a sobreposição na carreira, acabou a aposentadoria especial, acabou todas as bandeiras que estão sendo discutidas nessa comissão de carreira do STF. No meu entendimento, esse prazo da comissão do STF devia ser prorrogado por mais 180 dias e o foco total contra a reforma da Previdência e contra essa PEC pornográfica. Eu postei durante 720 dias seguidos, aproximadamente, o mesmo assunto, nível superior para técnicos e sobreposição. Felizmente ou infelizmente, chegou a hora de eu postar não só a valorização específica, que eu continuo defendendo, mas tentar manter uma disciplina, e eu peço que todos que têm grupo aqui, grupo de WhatsApp, postar uma vez ao dia, diariamente, alguma notícia falando sobre a reforma da Previdência e sobre essa PEC. Porque se cada liderança postar uma vez por dia sobre isso aí vai multiplicando. Então, a proposta para a diretoria é nesse sentido do arrastão. Passar em todas as salas, não para pedir voto para a campanha. Inclusive, espero contar com as outras chapas da eleição do Citraeng, ajudar no sentido desse combate à reforma da Previdência. Tem chapa, não? Tem, não, né? E a FENAJUF, vão tentar unificar lá todas as correntes da FENAJUF nesse combate à reforma da Previdência. Agora o que é sobre a posição? Obrigado.
Rapidinho, ele vai responder aqui o colega o que é a sobreposição, mas antes de você dar a resposta, só queria para avisar, eu convidei o Janes, ele veio aqui falar, o Janes é uma liderança dos técnicos, né, dos técnicos que começou com o discurso, fez inclusive uma monografia, está fazendo, né, já entregou a monografia, já entregou a monografia sobre o nível superior para os técnicos, ou seja, ele sempre divulgou a vida dele, a luta dele, né, a minha luta, né, foi sempre a questão dos técnicos judiciários. E para ele ter uma liderança desse jeito que chamou muita gente dizer que tem que dar um tempo com a briga para lutar por uma causa maior, é porque a coisa está de fato chamuscando, certo? Então eu me sinto muito bem de ver uma liderança como o James, que foi o que mais brigou pelo nível superior, falar, gente, não vai ter nível superior, não vai ter carreira, não vai ter nada se essa PEC 241 for aprovada. Então, salva de palmas. Pergunta para você. Sobreposição significa o cargo de nível médio, final da carreira dele, e até o A5, por exemplo, da carreira do analista. Isso ocorreu até 2002. É um assunto que está sendo discutido a nível de carreira. Mas a PEC 241 e reforma da Previdência, se aprovado, vai acabar com esse tipo de discussão. Não vai vingar esse tipo de discussão. Então é hora de concentrar os esforços contra a reforma da Previdência e contra a PEC. Tá certo? Obrigado, pessoal. Próximo inscrito aí qual é, Margarete? Marco Antônio? Não, Marco Baiano. Não, em relação ao plano de lutas, o que fazer, a gente tem que ser muito prático. Primeira coisa, o Citraeng e demais sindicatos ligados, não só à categoria judiciária e outros, eu proponho que seja organizada uma cartilha, mas uma cartilha numa linguagem simples, objetiva e não muito grande, explicando algumas coisas, apresentando, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, o que é déficit, qual é o déficit da Previdência, qual é o déficit que não existe, o que é receita, o que é despesa. Isso, inclusive, o sindicato deve, junto com o seu departamento de imprensa, numa linguagem até jornalística, uma linguagem coloquial, mandar por e-mail a todos os servidores do judiciário, esse tipo de tabela. Essa tabela explicativa, sem necessariamente com aquela discussão toda, a apresentação dos debates que nós tivemos aqui, porque as pessoas não vão ler, mas pelo menos para as pessoas verem o que é. Qual é o déficit, que existe déficit ou não. Isso ser encaminhado urgentemente a toda a categoria. Porque para que os colegas na fala, na base, tenham pelo menos conhecimento, e tenham conhecimento de qual é o debate que está ocorrendo e aquilo que não sai na imprensa. 2, ser divulgado, inclusive, nas cartilhas, estamos fazendo isso, porque, como o colega que é advogado, que falou aqui pela manhã, até o Naval fala, a Globo News não aceitou nem 5 milhões de reais por 40 segundos, porque é questão ideológica. A segunda coisa, mobilizar a categoria e em todos os atos do sindicato, todas as manifestações do sindicato, fazer até faixa, exigindo do STF o julgamento urgente da DPF para ser. Essa também é uma outra coisa fundamental para a gente, que é essa ação de descobrimento de preceito fundamental, que está com o Celso Mello, seja julgado pelo Supremo, e onde vai se discutir essa questão. E que o Supremo julgue, senão eles vão sentar, como já está sentando em cima, e vão sentar. Então, em todas as nossas manifestações, em todas as nossas posicionamentos, onde estiver, se formos a Brasília, além de contra a reforma da Previdência, na porta do Supremo exigir o julgamento da DPF. O Supremo vai ter que tomar uma posição. Provavelmente, eu pessoalmente acho que vai ser contrária, mas vai ser uma decisão política, mas nós temos que conversar e cobrar o movimento sindical, todos nós temos que exigir deles que julguem. Então é isso. A cartilha, a divulgação e a cartilha, quando eu falo, é para ser distribuída à grande população. Nós temos que sair do nosso mundinho. Nós temos que sair das nossas questões pessoais e descobrirmos que a reforma da Previdência fica aí na população, não atinge somente nós, servidores públicos. A reforma da Previdência, como está sendo proposta, vai atingir o direito de todos os cidadãos brasileiros. Então isso tem que ser explicitado. E dizer que a campanha que está vendo na TV, ela é mentirosa. Ela só se ouve um lado só, mostrar para a população. Um lado só é ouvido na grande mídia.
Então, como nós não vamos ser ouvidos, nós vamos ter que chegar à população via redes sociais, mas ainda via distribuição de cartilhas em escolas, mandar fazer cartilha bem feitinha com linguagem coloquial, distribuir em escolas, em universidades, distribuir nas associações de bairro, mandar para as associações de bairro da cidade, distribuir aqui, olha, para as associações de aposentados, manda. Vai gastar o dinheiro, vai, chama os outros sindicatos, vamos todo mundo investir nisso, fazer cartilha, uma cartilha informativa pequena, coloquial, explicando que não há déficit, que há dinheiro para cobrir, não há déficit, não há rombo na Previdência, esse déficit. E explicando às pessoas também nessa cartilha que a reforma da Previdência, do jeito que está sendo colocada, mais de uns 4 mil municípios brasileiros vão quebrar financeiramente. Vão quebrar porque a principal renda deles, como o colega aqui da Anvisa apresentou, é a Previdência Social, a principal renda do município. Se tu fores aqui no norte de Minas, norte, nordeste, interior, sul de Minas, cidades rurais, de agricultura rural, onde predomina a agricultura rural, a economia rural, a Previdência Social é o principal pagador, é a principal renda desse município, é quem movimenta o comércio, é o aposentado rural. Se isso for feito, municípios inteiros vão arrebentar financeiramente. É mostrar isso à população, mostrar isso até aos prefeitos, mandar cartilha para os prefeitos de municípios pequenos, dizer, ó, seu município, do jeito que o governo está colocando a reforma pequena, o teu município vai quebrar, a economia do seu município vai quebrar, porque vocês não vão ter renda, vocês não vão ter economia na cidade, não vão ter dinheiro para movimentar a economia, o pequeno comércio, que depende disso. Então nós temos que deixar isso para a população, mostrar nas redes sociais que a Previdência não é algo que atinge só quem é aposentado, direito, quem vai querer se aposentar ou não, que a Previdência hoje é fundamental para a economia do país. Nós temos que deixar isso, que a mídia não coloca isso, que a reforma da Previdência quebra a economia dos pequenos municípios, do jeito que está sendo colocado. Então isso a gente tem que deixar claro, distribuir até para os sindicatos, manda para a prefeitura material, prefeituras pequenas, porque a maioria das prefeituras, das administrações municipais de municípios pequenos, não tem noção de administração pública, não sabem. Não conhece, é tudo feito quase que no adivinho, ele descumprindo até a lei. Claro que a tem problema, não até porque eles ganham dinheiro, porque não sabe administrar mesmo, não sabe fazer administração financeira. A gente mostrar isso a eles. É a forma de a gente mostrar aos partidos políticos, pequenos, qualquer, que do jeito que está sendo feito, nós vamos ficar, a economia vai ser extremamente abalada, não é só o servidor público não. E isso tem que ser de forma coloquial. Nós temos assessorias de imprensa nos sindicatos, procuradoras dos sindicatos, centrais sindicais, todas, nesse momento, a reforma da Previdência, como atinge todo, não é algo que Conluta, CSP, CUT, CGT, todas vão ter que participar disso e vão ter que explicar isso, porque a mídia não vai explicar isso, somos nós dessa forma, sabe? Marco, queria pedir para você anotar só uma questão mais objetiva do que ele colocou, para a gente poder fazer um vídeo da formato da Anfip, que é um videozinho curto, tipo um vídeo de desenho animado, bem explicativo, tá? Para a gente divulgar isso muito na rede social e mandar ofícios para todas as prefeituras municipais de Minas Gerais, tá? Com esse material, mandar ofício do Citraeng para as prefeituras informando sobre essa questão. Já é um veículo de massa, de divulgação em massa que a gente pode conseguir institucionalmente. E só para anotar objetivamente aí, o Gerson também falou para a gente fazer contato com a associação municipal, né? A associação que reúne todos os municípios, Associação Mineira dos Municípios. Ótimo, você já está falando para ela aí anotar, né? Porque todas as ideias que ela está concentrando ali, gente, a gente vai fazer tudo e dar encaminhamento a todas elas, tá? A questão foi essa. Aquilo que for viável juridicamente, pelo menos tudo que a primeira análise, vocês falaram aqui, é viável juridicamente. Então nós vamos dar prosseguimento e tomar isso como meta nossa a partir de agora, ainda mais com um discurso unânime aqui, de que nós temos que parar todas as outras pautas e atacar em cima dessa. Se for de fato unânime isso, a gente tem que trabalhar nesse sentido pelo Citraeng, tá? Dia e noite com esse trabalho. Boa tarde a todos, Secretaria da Justiça Federal. Aí, tá bom? Eu sou servidor aqui em Belo Horizonte, da Justiça Federal, e tanto o James como o Marco acabaram referendando aquilo que eu gostaria de falar. Mas eu queria ressaltar um aspecto que foi destacado, acho que pelo Gerson.
Se tem uma instituição nos municípios, que é muito representativa dos municípios, é a AMM, Associação Mineira de Municípios. É uma instituição extremamente, muito capilarizada. Então, eu penso que esse é o caminho, sim, provocar também as prefeituras municipais. A modificação da estrutura, desse plano de benefícios previdenciários vai afetar a economia do país. É isso que nós estamos falando. Eu acho que é importante também destacarmos esse aspecto. A vida de todos vai ser afetada. E eu penso mais, essa é uma discussão das famílias brasileiras. Eu acho que isso está se esquecendo também. Todos serão afetados. A luta não é corporativa. E, nesse sentido, é um elogio mesmo essa ideia de acabarmos com divisões. Agora, é nos unirmos e atuar com estratégia. Eu acho que era isso que estava faltando. Né? É isso, então, gente. Próximo inscrito aí, quem é? Carlos Humberto. Boa tarde, pessoal. Pessoal, todas as ideias aqui postas são totalmente válidas, concordo com todas as iniciativas, especialmente no tocante à reforma da Previdência. Super importante brigarmos por nossos direitos, que envolve não somente o direito do servidor público, mas de toda a sociedade. Isso nós temos que levar esse convencimento a todos e através das entidades de representação que nós vamos fazer isso. Levar a informação à sua família, ao seu vizinho, e com isso fazer uma onda se transformar em uma onda cada vez maior, para que todos tenham essa informação. Essa mídia que prega o discurso do Temer, falando que com 10 anos nós poderemos rever a PEC 241, aí depois um fala que é 5, mentira, isso é engodo. Isso é engodo, não vai rever nada. Um palestrante que eu me recordo que falou que depois que colocou a coisa, depois que aprovou a coisa, não retroage, não volta para trás. Mas o que eu venho dizer aqui, super importante defendermos nossos direitos previdenciários, lutar contra essa contra-reforma que o outro palestrante disse, é a questão da PEC 241, dia 24, em segundo turno na Câmara. Vou dizer por quê. Em 2015, os servidores do Poder Judiciário Federal fizeram a maior mobilização da história dos servidores do Judiciário. A maior mobilização da história, com mais de 100 dias de greve, e acampamos dentro do Congresso Nacional. Deputado queria ver o capeta, mas não queria ver servidor do Poder Judiciário Federal. Deputado queria ver o diabo, o que quer que seja, menos servidor. Não aguento ver vocês aqui mais. Não aguento mais ver vocês aqui. Então essa PEC 241, dia 24, na iminência, por isso que eu falo, todas as ações são válidas. Mas dia 24, o que eu proponho aqui é quem tiver disponibilidade de fazer um corpo a corpo com o deputado federal da sua região. Não precisa ser em Brasília, não. É na região própria, é ir lá e convencer ele, especialmente as lógicos que votaram sim. Lá na minha região tem 3 lá, 2 votaram sim. Vou pedir reunião com eles lá. Tá? E um não tem cabimento de ter votado sim. É coisa arranjada naquele jantar. Nós sabemos como é que funciona o nosso Congresso Nacional. E nós sabemos como combater isso. É pressão popular em cima do parlamentar. É pressão do eleitor em cima do parlamentar. Então, para o dia 24, nós temos que fazer isso. A reforma da Previdência vem logo em seguida. E como todos já sabem, a PEC 241 é um teste. Porque se ela passar, tudo vem de carona em cima dela. Foram 366 votos para aprovar a PEC em primeiro turno, lá na Câmara. Alguém pensa que se não houver uma mobilização popular, esses votos serão mudados? Já está tudo arranjado. Se o povo, se a população não se mobilizar, vai ter até mais votos do que esses 366. Então é isso que eu sugiro. No dia 24 e até antes, pressão corpo a corpo junto aos deputados federais, na sua cidade, nos gabinetes deles. Ele tem que receber o eleitor. Tem que receber. Nem que seja para falar um não. Mas é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem para o dia 24 de novembro. Muito obrigado a todos.
Boa tarde a todos, né? Posso ver ainda. Algumas questões são bem relevantes para serem pontuadas, né? Primeira coisa que estou ouvindo aqui atentamente, né? Depois o pessoal aí vai passar para a FENAJUF e podem naturalmente contar com o apoio da FENAJUF para encampar todas essas lutas, né? Porque a gente está extremamente envolvido com isso, né? Participando lá do FONASEF, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. Inclusive lá a gente já tem participado da construção de um calendário de mobilização. Então já está se falando aí na tentativa, né, da construção, talvez para agora para o dia 24 não dê ainda, mas está tentando fazer um dia de paralisação, né, uma greve geral, né, pelo menos um dia ali para o dia 24, outro para o dia 9 de novembro, enfim, com caravanas, lá no FONASEF participam todas as centrais sindicais. Então lá está com lutas, CUT, CTB e por aí vai, né? O GT e as várias centrais sindicais participam lá do FONASEF, porque essa luta não é só dos servidores do judiciário, essa luta é de todos os servidores públicos federais. Na verdade, a gente até já comentou que é uma luta mais ampla aí, de toda a categoria. Então, é muito, muito importante, né? Os colegas que me antecederam aqui já chamaram a atenção que sem mobilização nós não vamos conseguir reverter esse cenário, né, de retirada de direitos dos servidores públicos. Mas que o jogo não está perdido ainda. É possível sim reverter esse cenário. Por quê? No PL 257, que também trazia uma série de prejuízos para os servidores, a pressão das entidades sindicais, das várias entidades, conseguiu fazer com que o deputado Esperidião Amin fizesse, né, um voto separado, um relatório separado, tirando, né, ali o que iria afetar os servidores por causa da pressão. Claro que naquele momento a gente foi beneficiado com as eleições para diversos municípios. Então, como tinha muito parlamentar que era candidato, acabou cedendo à pressão. Então, para perceberem que funciona sim, desde que haja mobilização, desde que as pessoas estejam todas imbuídas dentro do mesmo propósito. Então, nós conseguimos sim ser protagonistas desse processo histórico. Nós conseguimos, desde que hajamos com união, hajamos com articulação e demonstrando para os parlamentares que nós não vamos admitir essa forma de retirada de direitos, porque para o governo é mais fácil. O governo não está preocupado em aperfeiçoar o funcionamento do serviço público, fazer mais com menos, otimizar a prestação do serviço. Ele simplesmente está preocupado com o gasto público. Passou daqui, pouco importa se tem pessoas sem saúde, se tem pessoas sem educação, se os servidores não vão dar conta do serviço porque vão adoecer. Ele simplesmente chegou aqui e acabou. O Brasil, o Estado brasileiro, não presta mais os seus serviços. Então, esse tipo de proposta nós não vamos aceitar, vamos lutar até o fim para barrar. Então, é muito importante essa mobilização. E foi importante aqui, os colegas todos já comentaram, né, de tudo que a gente fez na greve do ano passado, que foi uma greve, a gente, claro, não conseguiu chegar em tudo que a gente queria, que era derrubar o veto ao PLC 28 de 2015, mas, né, saímos muito elogiados. Na verdade, a gente acabou conseguindo a aprovação do PL 2648, porque o governo ficou com receio de que fizéssemos outra mobilização como fizemos em 2015. Então a gente pode repetir aquele cenário, né, que fizemos, tomamos várias atitudes com as caravanas, com a abordagem dos parlamentares nas suas bases, depois com a abordagem dos parlamentares no aeroporto na saída, com a recepção no aeroporto lá em Brasília, com os colegas de Brasília recebendo os colegas do país todo, com a caravana solidária, com a hospedagem solidária, colegas hospedando para diminuir custos, com o compartilhamento de milhas. Não sei se todo mundo lembra que os colegas ficaram dividindo para viabilizar mais pessoas a comparecer. A ajuda de um sindicato para o outro que está ali com a disponibilidade naquele momento. Enfim, tudo isso é importante. E a gente começar a se inserir na mídia também com o BuzzDoor, né? Foi muito legal, a gente fez o BuzzDoor lá em Brasília. Outdoor, a gente chegou a colocar outdoor lá logo na saída do aeroporto, né? Botamos em vários pontos em Brasília. A gente tentar, inclusive, estamos falando de todas as centrais sindicais, a gente tentar entrar na grande mídia. Por que não? Tentar jogar, né,
ainda que seja rápido, mas uma inserção aí em horário nobre de alguma dessas TVs abertas, enfim, fazer aquilo que esteja ao nosso alcance, mas não deixar passar em branco esse processo. Nós temos condição, sim, de alterar esse cenário, mas vai precisar de muito esforço, de muito engajamento de cada um de vocês. Eu estou extrapolando aqui meu tempo, eu estou sendo aqui cobrado pelo tempo. Hoje a gente aqui perguntou da comissão interdisciplinar do STF. Vocês querem que comente alguma coisa? Sim. Porque eu estou lá eu integro lá a comissão interdisciplinar do Supremo Tribunal Federal, na verdade, dos vários tribunais, que está revisando o plano de cargos e salários dos servidores do Judiciário. Como até o colega James aí colocou, né, foi um momento muito complicado, né, que essa comissão foi instalada, porque a gente deveria estar com o foco todo ali para lutar contra a PEC 241, mas enfim, foi instalada a comissão, a gente tem participado lá dos debates, lá participa um representante de cada tribunal, um titular e um suplente. A FenaJuve teve direito a 3 vagas de titulares, 3 de suplentes, né, na prática os 6 se revezam lá, e a gente tem participado, por enquanto, o que houve foi uma análise geral da Lei 11.416. Vai ser editada uma nova lei, e nessa nova lei a gente está tentando inserir algumas mudanças que são de pleitos da categoria para aperfeiçoar a legislação. O que eles colocaram para a gente foram limitadores. Então, o primeiro deles é que não pode haver despesa, não pode haver custo orçamentário. Por que isso? Exatamente por esse cenário aí imposto pela PEC 241, em que vai ser completamente inviável se falar de qualquer tipo de reajuste, na medida em que, se essa PEC for aprovada aí, ou se encaminhar nesse sentido. Então a gente está tentando trabalhar lá naqueles pleitos que não tem despesa orçamentária. Por enquanto ainda não chegou na fase de deliberação, por enquanto a gente ainda está fazendo uma análise geral da lei. Mas alguns pleitos, que já são pleitos conhecidos da categoria, a gente já passou essa demanda para lá ao restante da comissão. Nós somos minoria na comissão, é claro que a maioria é dos tribunais, mas a gente está lá colocando sempre como um desejo da categoria, como é o caso do nível superior para técnicos, que já foi aprovado pelos sindicatos e também no Congresso, na plenária lá em João Pessoa, como é o caso também de questões oficiais de justiça, ter um cargo em separado, os agentes de segurança também voltar a ter um cargo em separado, nos analistas ter o cargo de consultor, consultor judiciário, enfim, o caso dos auxiliares, de ter um reenquadramento, enfim, de todas serem reconhecidas como carreira típica de Estado. São várias demandas específicas que a gente tem já passado para a comissão. E a gente vai fazendo a divulgação à medida que esse trabalho for se desenvolvendo. A gente vai sempre colocando lá no site da FenaJuve, da Federação, a gente recomenda que haja esse acompanhamento. E com relação aqui à PEC 241... Se dá-se algum problema, esse prazo de 90 dias seria interferir em relação à presidência? Pronto, com relação ao prazo, o prazo é de 90 dias. Na prática, o prazo, já adiantaram para a gente, vai se encerrar no dia 19 de dezembro. E pode ser prorrogado. A ideia deles era não ser prorrogado. A ideia deles era dia 19 de dezembro fechar os trabalhos todos e passar para uma outra comissão, que vai ser dos diretores gerais dos tribunais, que essa primeira comissão é com o secretário de Recursos Humanos, ou secretário de Gestão de Pessoas, cada órgão chama de um jeito. Aí passa para a comissão dos diretores gerais e em seguida sobe para os ministros. Então, não necessariamente o que a gente colocar vai ser passado, vai chegar até os ministros, até porque nós somos minoria na comissão. Mas, enfim, estamos levando como aquilo que a categoria deseja. A gente vai ter também espaço lá e voz, provavelmente voz, mas espaço sim, na comissão dos diretores gerais. A dos ministros aí não tem acesso. Entregar para os diretores gerais seria ter essa discussão nas bases, nos sindicatos regionais dessas propostas? Não é encaminhar. Quando tiver a colheita de todas as informações que for direcionar para os diretores gerais, porque a partir daí eles vão fazer para levar para a Camiluza, né? Antes disso, seria discutido ou só ficaria na base da gente levar só sugestões? O formato que a gente pensou para ser bastante democrático
é fazer os grupos de trabalho. Então, o que a gente pensou? Fazer o GTN, né, que a gente chama, que é o Grupo de Trabalho Nacional. A primeira reunião do GTN foi agora no feriado. Então, a gente pediu para cada estado enviar um representante que seria do GTE, o GTR, né, Grupo de Trabalho Estadual, o regional, né, para levar as deliberações que foram aprovadas em determinado sindicato. E assim, vários sindicatos enviaram e a gente fez a reunião lá dos diretores da comissão que estava fazendo a comissão interdisciplinar, os diretores da FENAJUF, que são da comissão, junto com os representantes de cada estado. Aqui de Minas Gerais foi o colega Hélio Diogo, participou, levou lá as contribuições valiosas aqui dos colegas mineiros, e a gente juntou, foi consolidando com as propostas que vieram dos mais variados estados. E aí a gente está sempre encaminhando, né, lá para a comissão aquilo que a categoria nos traz. Lá a gente, evidentemente, na qualidade de representantes, nós não colocamos aquilo que sai da nossa cabeça. A gente está lá, né, para levar, encaminhar as demandas aprovadas pela categoria. Então, quando chegarem essas propostas, a gente já, né, vai ter reunião agora de novo na segunda-feira, na terça-feira, a gente vai encaminhar aquilo que os grupos de trabalho, os representantes dos GTS, vamos divulgar. Vou perguntar, Geraldo, qual a orientação da FENAJUF quanto à escolha desse representante? Seria uma AGE para escolher o representante ou seria uma indicação do CITRAE? Com relação à escolha do representante do GTE, na verdade, assim, não há hoje uma norma que trate desse tema. E aí, como, na verdade, a gente trabalha muito com a autonomia, né, dos sindicatos, quando não há norma lá da federação, não há deliberação, a gente deixa a critério de cada um dos sindicatos para organizar o seu processo. Então, a gente até verificou que houve diferentes opções e, enfim, lá como a gente não tem nenhum dispositivo regulamentar, a gente respeita a forma como cada sindicato optou. A gente não interfere. Mas eu representando a base, seria melhor que eu ser representante. Pode até podem ser amadurecidas as ideias, né, para encaminhar lá para a federação, para ver o debate, a deliberação e depois passar a eventual orientação para os sindicatos, tá? Mas não vou extrapolar meu tempo não, qualquer coisa permaneça à disposição lá, eu extrapolei demais, né? Pessoal, eu vou pedir só para os próximos que forem falar, porque nós temos um coquetel já acertado, né? O músico já está lá, mas pedir para tentar ser mais objetivo aí nas falas e falar com o Geraldo aí, parabenizar pela atuação dele lá na FENAJUF, que é uma atuação bem coerente, bem ponderada, né? Vem trazendo para a gente uma segurança nessa representação, porque foi como disse, né? A gente precisa de um pouco de coerência nas argumentações. Todo mundo está aqui para fazer seus pleitos, nós temos que, de fato, dar ouvido para a base e tal, mas temos que trabalhar também com coerência. Me parece que a unanimidade do discurso de coerência hoje é, em primeiro lugar, lutar em favor da PEC contra a PEC 241, e contra a reforma da Previdência. E aí eu ia te falar uma coisa em relação a isso. Como a gente está para tentar derrubar a PEC 241, seria viável que a FENAJUF fizesse um ofício dentro dessa participação, pedindo a prorrogação do prazo diante dessa norma que está para alterar o conteúdo valorativo dessa discussão de carreira. Porque se a gente derruba, eles não têm mais argumento de falar que é restrição orçamentária, certo? Se a gente não derruba, aí o discurso dele fica mais coerente. Então, para esperar a votação disso, seria um pedido até caráter liminar, né? Ele teria um pedido que teria uma coerência bem significativa para a prorrogação do prazo, aguardar o julgamento, né? Suspender a discussão do assunto até o julgamento da PEC 241. Então é um encaminhamento que eu já lhe faço. Vai o colega aqui. Só lembrando que o segundo turno da PEC é semana que vem. Então, é justamente, é agora, pedido é liminar, né? Se suspender uma semana só, é bobagem também, né? Não faz diferença. Semana que vem é a votação já. Não, eu sei, mas aí tem que seguir a ordem aqui pra gente ver que você...
Então, só tentar resumir aqui o que a gente tem que focar, né? Eu acho que existe um consenso na questão que a gente precisa unificar as ações, né? Unificar a nossa luta, conscientizar a base e, ao final, agir, né? Então, assim, é importante, como eu vou salientar, vou só reforçar o que todo mundo já disse, é importante a unificação interna, que a oposição e situação, onde isso seja bem caracterizado, que tente se unir contra esse pleito, que você vai afetar todos, não adianta ficar brigando agora, vamos tentar se unir. Sindicatos do Brasil inteiro, né? Não só o Judiciário Federal, como no caso da PEC 241, né? Todos os servidores federais, e no caso da reforma da Previdência, todas as entidades, de todos os entes, né? Se unir, uma ação conjunta mesmo, a trabalhar juntos. Se a gente teve a nossa força gigantesca na derrubada do veto, imagina se a gente se unir, imagina se todo mundo trabalhar naquela intensidade. Vocês já pararam para pensar, 6 votos, só a gente. Imagina, por exemplo, na reforma da Previdência, milhares e mais milhares de servidores públicos lá na porta do Congresso, abordando, enchendo o saco. Imagina o que acontece, o zero, vai ficar todo mundo surdo, né? Então, assim, unificar, conscientizar, a partir de eventos como esse. No caso da PEC 241, que é uma coisa para ontem, para dia 24 vai ter a sessão, tentar chegar na base, conscientizar, expor todo o risco que a gente está sofrendo, e dessa conscientização fazer o pessoal despertar. Tem muita gente dormindo ainda, não está acordando, a PEC, a reforma da Previdência, parece sim que é uma coisa realmente que vai acontecer, a gente não tem o que fazer, mas a gente tem que resistir, a gente sabe que a gente tem força e a gente também conhece o caminho das pedras de como agir. O que eu coloquei aqui como proposta do sindicato, do Ceará, foi uma reunião já dos 3 sindicatos lá no Ceará, que lá são 3, um para cada ramo, né? E basicamente o que a gente fez na derrubada do veto. É aeroporto, é enviar a gente para Brasília, é mídia, é abordar parlamentar em todo canto, é rede social, é agir com força total, entendeu? A situação é desesperadora, a PEC passou no primeiro turno. Aprovando essa PEC, como a gente já disse, é portas abertas para a reforma da Previdência. A gente fica realmente, praticamente com essa reforma da Previdência selada. E o que a gente conseguir, se a gente lutar com intensidade, se a gente não conseguir derrubar integralmente a PEC ou a reforma da Previdência, a gente vai no mínimo amenizar brutalmente o impacto dessas medidas. Se quiserem voltar para 65 anos, a gente conseguir, por exemplo, para 61, que não é 62, já é um ganho na vida de todo mundo, entendeu? Vale a pena essa luta. Então, reforçar que há esperança se a gente se unir, se a gente se conscientizar, se a gente despertar, se a gente agir. Como o Alan já disse várias vezes aqui, a gente tem que lutar até o fim, nem que a gente não consiga, mas a gente tem que ter essa luta como uma questão de honra. Tem que levar até o fim, e se não der certo integralmente, ou se realmente não der certo, se a gente for se deparar com o jogo sujo de novo lá dos políticos, a gente tem a consciência limpa de que a gente fez a nossa parte, que a gente tentou, e a gente vai ficar lembrado por isso tudo que a gente fizer, tá bom? Agradecendo ao colega Charles aí do Sítio Sétimo de Ceará. Gente, a gente vai fazer uma proposta no sentido seguinte, né? Pegando um gancho aqui na fala do Gerardo aqui com relação ao calendário da FONASEF, é o seguinte, os colegas, né, que não forem participar da caravana para o dia 24 em Brasília, a gente vai sugerir um apagão no dia 24 aqui em Minas, tá? E para o dia 9, né, conforme a orientação também, né, adesão à greve geral, também a gente fazer um dia de paralisação aqui. Dia 20 agora, quinta-feira, nós vamos realizar uma assembleia lá na Justiça Federal e a gente vai referendar isso lá. Então a gente pede o pessoal para estar participando da assembleia, para a gente estar votando isso lá, para a gente encaminhar nesse sentido, tá? Vou agradecer a presença de todos os colegas aqui, né, os palestrantes presentes, né, os colegas de outros sindicatos, todos os filiados presentes, a toda a equipe nossa de colaboradores aí, Margarete, Diogo, Lucilene e os demais, o Kleber, etc. Tá, gente? Agora a gente vai servir um coquetel para vocês. Esperamos todo mundo lá. Boa noite a todos. Pessoal, só antes de encerrar aqui, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para a nossa equipe de funcionários do Citraem. Esse evento não teria acontecido com essa pompa toda, que a gente fala de pompa, né? Pode chamar lá para mim, por favor? Então, assim, eu fico vendo a entrega que eles tiveram, e às vezes eu era meio chato, né? Porque a direção do Citraeng, às vezes fica essa coisa de o que funciona? A gente trabalha com inteligências emocionais, a gente separa os trabalhos, né? Então, me outorgaram essa coisa de já ser professor de direito previdenciário, de cuidar, Alan, você vai cuidar dessa parte aqui de reforma da Previdência. E aí, eu ficava ligando, né?
Mas já resolveram isso, já fizeram aquilo e tal. Muitas das coisas eu não lembrei de fazer. E hoje eu vendo, eu fico encantado com a iniciativa que eles tiveram. Tá? Então a equipe toda que ajuda o Citraeng a se manter com essa representatividade, a fazer os eventos dessa forma, são os verdadeiros responsáveis por toda essa organização que vocês tiveram, esse coquetel, o coffee break, as cartilhas. Gente, o pessoal da comunicação teve o maior trabalho para confeccionar essas cartilhas direitinho. A gente mandou o texto, mas eles tiveram que diagramar tudo. A Margarete, quase tendo uma crise ali de tanta coisa, ela tinha que ligar para cada palestrante diversas vezes, providenciar passagens. A Lucilene, na parte administrativa, tem que comprar isso, mas tem que fazer os orçamentos para não ter aquela coisa de, comprou como tem que ser o menor orçamento. Então, todos se envolveram muito diretamente, tá? E eu quero fazer um agradecimento especial mesmo a todos os funcionários do Citraeng que fizeram esse evento aqui ser esse sucesso que vocês viram aqui hoje, tá? Graças a Deus. Obrigado, gente. E agora vamos para as ideias. Bora, gente.